Estamos aqui novamente para o nosso podcast Eu Nascia e, aliás, aproveitando a oportunidade, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever aqui agora. E hoje a nossa convidada para lá de especial é a Thaís Oliveira. A Thaís que tem um estúdio aqui na companhia, onde ela ministra aulas de tecido acrobático, também de pole dance, enfim, uma professora de educação física, profissional graduada, com algumas especializações, mas que aí ao longo da trajetória foi se encaminhando para os aéreos, para o pilates, enfim, tudo que você imaginar de coisa diferente, esta pessoa aqui na minha frente já experimentou e coloca em prática com o maior sucesso. Thaís, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada. Nossa, você me definiu muito bem, porque a minha essência é exatamente isso, sabia? Muito obrigada. Então, assim, eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente da sua jornada aqui, né? Não Claro. só aqui na companhia, mas da onde que veio, né? Essa vontade de atuar na educação física. Como é que foi a sua jornada até chegar aqui? Mônica, primeiro eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui, assumir esse lugar, a convite de vocês todos da Companhia Atlética. Para mim é o maior presente do universo, porque você acompanhou de perto a minha trajetória e você sabe que muitos desafios você passou do meu lado, né? Com certeza. Bom, a minha história com relação à nossa profissão foi um encantamento. Eu venho do universo do balé clássico, me formei aos 16 anos. E, na sequência, eu fui trabalhar fora do país como uma oportunidade no ramo de modelo. É lógico, não tinha altura o suficiente, não me realizei no ramo e não vi a hora dessa oportunidade se encerrar, muito bem encerrada, e começar na minha carreira tão sonhada, que era a educação física. A relação de conexão, o cuidado com pessoas, atendimento e resultados sempre mexeram muito comigo. E aí eu encontrei algumas referências na época, que eram pessoas que cuidavam de mim, dos meus exercícios, da minha parte física, e eu falei, é isso que eu vou fazer. E tudo começou muito rápido, foi um processo que eu me matriculei na faculdade numa quinta-feira, e na segunda já me ofereceram uma vaga de estágio, que na época podia. Não tinha e nunca mais parei. O CREF, a gente começava meio no susto, assim, né? Então, quando a gente fala de academia, eu acredito que eu já tenha vivido todos os setores. Fui contratada e demitida de alguns, mas fui migrando ali mesmo, na mesma empresa, para todas as funções. Passei de recepção, a avaliação física, musculação, professora de ginástica, assumi coordenação de uma outra empresa. E me encontrei na prática de atividade aérea. Olha que louco, porque para mim é muito fora do real isso, porque na educação física a gente não se fala muito. Hoje eu consegui uma oportunidade dentro da faculdade que eu me formei para levar o universo dos aéreos para lá e comecei mais uma batalha. Mas há anos atrás isso não fazia parte. Então eu encontrei outros ramos também, tentei investir na nutrição. Fiz uma pós-graduação em nutrição funcional. Na época, eu não me realizei, muito pelo contrário, cheguei a me frustrar com um processo que, antigamente, a pós duravam 2 anos, né? Então, eu, no meio do caminho, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E eu acredito que todos os colegas de profissão, em algum momento da vida, a gente já trombou, já topou com algum amigo, algum colega de ramo, algum familiar, alguma pessoa que fala que a nossa profissão é difícil, que a gente não vai conseguir viver disso muito tempo, e coisas assim, né, sombrias. Mas mudou muito, né? Graças ao bom Deus, mudou. Empresas como a Companhia Atlética e outras tantas aí no nosso país e no nosso mundo, acreditam que a gente, o prevenir, né, cuidar da saúde é realmente o que a gente tem que fazer. Então, o exercício faz parte. Eu acho que veio muito essa questão da estética versus saúde. Né? A gente tem a geração estética na veia, né, amiga? A academia se fez muito a partir de academias de fisiculturismo, Sim. daquelas academias femininas onde o objetivo era emagrecer. Exatamente. Né? Depois de um movimento que veio com um pouco mais de dança, jazz, enfim. Mas realmente... Eu fiz parte disso. Eu fiz parte disso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo na ginástica. Trabalhei na maior empresa de ginástica coletiva do mundo,
por muito tempo treinando professores. Aí eu me arrisquei. Como empresária na época, investi num estúdio de Pilates com uma amigona minha, que é a Luana, que hoje ela também me auxilia em muitas etapas de desafio. Já esteve aqui no nosso podcast. Já esteve, fez um podcast maravilhoso, lógico. Acompanhei toda a jornada e a parabenizei por isso. E a Lu, ela é incrível, né? E na época que nós trabalhávamos juntas, a gente tinha funções distintas. Ela sempre na administração e eu sempre no cuidado de frente com o cliente, ministrando aula, porque era isso que eu sabia fazer realmente bem. E o Pilates, ele é uma excelente ferramenta para mim. Muito do que eu faço hoje tem uma base de consciência do Pilates, é óbvio. Não existe aéreo sem corda. Exato, muito obrigada, é exatamente tem isso. Como. Não tem como. Alças musculares ali também, não tem como. E aí, o que aconteceu? Em um momento, eu falei para a Lu, Lu, amiga, esse não é o meu caminho. Então, nós nos separamos e eu decidi investir no meu universo, no meu ramo, e tentar quebrar muitos paradigmas difíceis, mas, graças a Deus, onde eu estou é sinônimo de realização, de conquista mesmo. Conseguimos. Mas conta um pouquinho pra gente essa sua trajetória pelos aéreos, né? Você trabalha com tecido acrobático. Sim. Isso veio, acho que lá do circo, e mais recentemente Exatamente. O que impulsionou muito foi o Cirque du Soleil, né? Exato. Na verdade, o circo trouxe essa empresa trouxe o encantamento. Mas é um encantamento muito fora do nosso real, né? Ele realmente vai além do que a gente é capaz de imaginar, gostar. Então, o fator surpresa prendeu todas as pessoas e fez o circo crescer muito. Mas, hoje a gente tem no estúdio todas as modalidades aéreas. Trapézio, polidense, direcionado para o fitness. A gente tem lira circense, mastro pendular, faixas acrobáticas, argolas. Então, são várias ferramentas que eu trabalho condicionamento. Até, se você pensar como exercício, por que não? Quanto mais equipamento e o profissional capacitado, versátil, mais ferramenta ele tem de trabalhar aquele corpo. Treinamento de força é incrível. Sim. E como que é? Porque eu vejo aqui pela academia, né? A maioria das pessoas nunca se imaginou pendurada num tecido. Não. E muitas que eu abordo também para bater um papo, vamos falar sobre, né? É uma coisa que não está ao acesso de todos. Falando a verdade para você, hoje a gente definiu o perfil do nosso cliente. Nós trabalhamos com um público acima dos seus 30 anos. E as coisas que eu ouço, que eu leio via WhatsApp, Instagram, são as mais engraçadas possíveis. Porque são mulheres, são homens que vêm de relacionamentos, às vezes complexos, abusivos, têm uma idade avançada, sobrepeso. Então já fala assim, será que eu posso fazer? O que acontece? O que acontece comigo? Trazer o aéreo para o universo fitness, para estar dentro de uma academia, é isso que me ajuda a trazer credibilidade, porque eu consigo mostrar resultado. Eu sou educadora física, eu consigo pegar aquele corpo, por mais que aquele corpo sonhe uma coisa que está longe do acesso, eu consigo trabalhar várias ferramentas para conduzir o caminho para que consiga. A maioria das pessoas que busca tem realmente acima de 30 anos? Sim. O meu público, sim. E o que você identifica? De repente, é uma pessoa que já experimentou várias coisas e quer algo novo? Qual que é o principal fator que leva uma pessoa a procurar um exercício no tecido? Vou te falar a verdade. São pessoas que viveram o exercício da nossa geração, a ginástica aeróbica, sabe? Uhum. O jazz, a dança intensamente, eles não tiveram oportunidade de colocar o corpo para experimentar. Então, o que aconteceu? A academia cresceu, a academia tomou conta da cidade, a natação, outras ferramentas de exercício, mas o aéreo nunca apareceu. Hoje, aparece através de filme, de novela, de um clipe. Então, ela se sente, ela quer aquela sensação. E o porquê não, gente? Só que as escolas exploram, são escolas circenses, né, em sua grande maioria, e elas exploram o que uma academia de judô, uma academia de balé faz, e está tudo bem, é normal isso, né, o crescimento. Então, pegam pessoas, crianças, e vão trabalhando o desenvolvimento daquele corpo. Agora, pegar você com 30... Eu comecei o aéreo com 27.
Você acha? A escola que eu fui fazer, como é que não me julgou? Entendeu? Então eu falei, gente, como assim? Só tem eu aqui nessa idade, todo mundo com 16, 17, 18. Eu falava, meu Deus, as meninas falando de prova e eu aqui tendo que bater meta em sala de aula. Eu falava, nossa, estou completamente fora da caixinha. Foi esse o gancho. Falei, não. Eu via na época muitos colegas trabalhando com personal, com gestante, com reabilitação, com treinamento de atleta. E eu peguei o gancho de fazer algo diferente, como a gente começou. Entendi. Exatamente. E depois você inovou de novo e foi pro pole dance. O pole foi a primeira coisa que eu fiz para mim. O tecido, na verdade, a história é um pouquinho diferente. Eu desenvolvi uma arritmia com 26 anos e o médico me sugeriu procurar uma atividade física que trabalhasse a altura, de tudo que você possa imaginar. Porque assim, eu não tinha uma arritmia que desenvolvia, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem de avião. Não era esse. Eu não conseguia subir uma escada, não conseguia pegar o elevador. Escada rolante de shopping, eu passava realmente mal. Uma sudorese excessiva, o coração atacava, durava 2 horas e meia e não passava. É que hoje o pessoal chama de síndrome do pânico. Exato, mas não tinha esse nome na época. Entendi. E aí, o que eu fiz? Tentei tudo que o médico falou. De salto de paraquedas, é óbvio, gente, não fiz nada do tipo. Não era doida e não faria também. E tentei escalada, tentei paredão, tentei algumas coisas. Mas o meu condicionamento era mais limitado na época. E o tecido foi uma coisa que eu optei por experimentar. E aí eu falei, nossa, eu começo baixinho e vou graduando isso, e vou me acostumando. Então foi a ferramenta que eu encontrei para trabalhar. Mas eu não tinha tanta habilidade assim. Em compensação, conheci uma amiga, a Aline Roson, que é minha parceira também, e ela começou a trabalhar comigo no pole. Mas aí eu já entendi o exercício, o meu corpo. Então a bagagem do pole complementava o meu treinamento de tecido, que foi onde eu consegui evoluir. E hoje, eu confesso para você que a referência de tecido acrobático fitness que nós temos aqui em São José sou eu. De e tanto treino. Você nota, só voltando um pouco no tecido, você nota que de uma certa maneira, ao praticar esse exercício, as pessoas adquirem mais autoconfiança mesmo? Que a gente vê que não tem só um efeito físico. Claro que o aumento de força é uma coisa incrível. Sim. A força de estabilização, o core, tudo isso é trabalhado muito. Em especial a força das mãos. Sim. Né? Mas você tem também esse componente emocional, psicológico, total, do diferente, do desafio, enfim. Como é que são os relatos das pessoas que passam por esse processo? Mônica, eu vou compartilhar com você o segredo da coisa. É o período que eu trabalhei com treinamento de professores e ginástica coletiva, que eu entendi o processo pedagógico, a evolução do corpo, em qualquer modalidade. E eu trouxe essa bagagem para o tecido. Então, o que acontece? Hoje, a coisa mais comum que tem é uma abordagem pelo Instagram, onde a minha cliente ou futura cliente, ela fala assim, olha, eu vi a Jennifer Lopez nesse clipe, eu abrindo o jogo, eu consigo fazer? Aí eu olho para ela, né? Eu falo, olha, você não tem experiência, vamos testar o teu corpo? Então, a partir desse primeiro encontro, eu já começo a traçar tudo para que ela faça. É lógico, ela já entende no primeiro contato o grau de dificuldade. Se essa cliente ela tem uma atividade paralela, independente de qual seja, aquilo eu consigo somar, agrega. Mas, no meio desse processo de evolução, ela ainda não concluiu o que ela veio buscar. Mas o tecido, o aéreo, alimenta o ego dela. Porque aquilo que no primeiro contato ela filmou, ela fotografou, ela viu que era impossível, em 2, 3 sessões ela já conseguiu ter uma evolução de 70%. Ela está pertinho. Então, o tempo inteiro eu fico buscando essa conexão com o emocional dela. É lógico, o treinamento aéreo traz por si só, sozinho, não precisa de mim. Só que eu exploro essa conexão porque a realização dela também é a minha, né? Claro. Não tem como sair disso. Bom, e agora eu vou fazer uma pergunta mais apimentada. Ai, ai, ai. O pole dance. Porque o pole dance, ele tem, historicamente e culturalmente, uma conotação de mais sensualidade. Sim. Né? Até
pelas primeiras aplicações. Eu não vejo a hora de falar disso. Em locais, enfim. Mas a gente sabe também que é uma tremenda ferramenta para condicionamento físico, para treinamento de força, enfim. Exato. Como é que as pessoas que participam do Polidance lidam com isso? A maioria procura mais pela questão do condicionamento, do físico, ou ainda tem essa questão de um desejo de ter uma sensualidade maior, de desenvolver esse potencial feminino, enfim, o que rola ali? O que rola, tá bom. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. O que a gente sabe hoje do Polidance não compõe a história dele, mas não define o poli. O poli ele foi criado pelos orientais, pelos coreanos, e ele era uma modalidade masculina. Olha que onde as pessoas, então, amiga, por anos em 1800, e olha que isso é o que mais eu tenho explicado para as pessoas hoje em dia. E aí o que acontece? Os homens praticavam. Aí o que o americano foi? Pegou a manobra e trouxe para a vertente, para essa conotação de explorar a dança ao redor da barra vertical. E não combinou com os homens, lógico, combinou com as mulheres. Aí isso tomou o mundo. Mas o que acontece hoje? Eu tenho uma marca muito importante, que é a Companhia Atlética, que, querendo ou não, por mais que muitas clientes me busquem por isso, a hora que elas entram aqui, elas já entendem que o exercício é completamente diferente. E não é só pelo que fazemos com a barra, mas sim pelo ambiente que nós estamos. As pessoas respeitam o que a gente faz e não nos julgam por isso. Então, aí já é um ponto. Não vou mentir para você. Às vezes eu chego com, assim, de uma forma bem genuína para minha cliente. Eu percebo que ela não está realizada ali. Eu tenho outras colegas que trabalham com essa vertente e está tudo bem. O ramo que eu escolhi é o fitness, 100%. E aí o que acontece, às vezes eu sugiro, dou uma indicação e tal, porque o Polidance existe para isso também. Uhum. Agora, se você queria saber a verdade, o meu marido, por exemplo, ele é um cara muito frustrado, amiga. Porque ele casou comigo, juro. Ele chegou a me falar, ele falou: Thaís, eu tinha certeza que um dia você ia dançar para mim. Até hoje, não consigo. Eu não combino com isso. Você entende? E as pessoas me perguntam, eu não gosto nem da pouca roupa. Você, óbvio que você sabe, mas talvez quem está assistindo a gente não saiba. Hoje nós somos o primeiro e único espaço em São José dos Campos. Não posso falar ainda do estado de São Paulo, porque a gente está trabalhando com isso, mas a gente tem um equipamento especial dedicado ao universo de acrobacia na barra vertical. Por quê? É uma barra revestida com borracha. A Gaia nos proporciona esse equipamento, onde a gente consegue fazer aula de tênis e 100% vestida. Então, a gente trabalhou... porque tem a questão de escorregar, de ter... Amiga, a trava e não o maior obstáculo da polidancer, ou daquela pessoa que quer chegar nesse nível, é lidar com a própria sudorese, com o nervosismo, com uma expectativa. E a dor, o atrito na barra de inox é pesado. Não que na barra de borracha não seja, mas a proteção da sua roupa já te priva e te deixa mais confortável com o fato de se expor. Então, é um vídeo que eu gravo, é um treino que eu faço com uma amiga e eu não julgo o corpo dela. Então, hoje, se eu disser que o estúdio investe em um crescimento, ambiciona essa evolução, é o Poli com relação ao fitness dentro da nossa própria empresa. Porque o tecido já está sólido. Uhum. A gente conseguiu esse espaço e o reconhecimento das pessoas da nossa cidade. Agora o Poli começou uma nova jornada e está sendo de muita realização. Ok. E dentro ainda dessa sua carreira, né? Você nunca deixou de ser a professora de ginástica. Não consigo. E você dá aula de praticamente tudo. Amiga, dou. Hoje, graças ao universo, eu consegui escolher as modalidades que mais me realizam. Então, eu sempre entrei em sala de aula muito feliz com o meu trabalho, muito realizada com o atendimento dos meus clientes, enfim. Mas hoje eu consigo ministrar as aulas que me completam. Então, isso não me pesa, muito pelo contrário, me mantém ativa, com a cabeça boa, conectada às músicas e à atividade física de alta intensidade, para que eu também não me perca, né, amiga? Essa é a minha origem, né? Sim. Essa é a minha origem. Sim. E de todas essas, qual que é a sua preferida? Aquela que você tem mais vontade de ministrar, o que você se identifica, assim? Aquela do coração mesmo. Por muito tempo, foi o step.
Eu me entrego muito para o alongamento. O alongamento me cativa. Nossa, e como? Eu acho tão engraçado, meus colegas de trabalho, eles acham difícil trabalhar com alongamento, amiga. Mas eu enxergo uma evolução tão rápida, eu consigo trabalhar com muita habilidade e é fácil para mim. Mas nos 3 últimos anos, vamos dizer, pós-pandemia, a bike. Inacreditável, porque a bike sempre foi a aula que eu saí do meu estágio e eu sofria. Eu não sei se porque na época eu começava a semana às 6 da manhã na bike e terminava às 8 da noite na bike, então eu tinha um ranço dessa relação. Mas hoje em dia é a aula que eu mais amo ministrar. Será que tem a ver com os equipamentos também da companhia? Porque a gente tem a sala, hein, amiga? Não tem como ser ruim naquela sala. Não tem como, não né? Tem como. Aquele telão de IMAX. Não tem como. Você solta o play, amor, a iluminação já acontece. Já traz tudo. É questão de entretenimento, né, Thaís? É tão Exato. importante. Às vezes a gente não se dá conta, né? Porque, vamos combinar, uma bicicleta é uma bicicleta. Não sai do lugar. O que você vai fazer? Pedalar? Obviamente. Dia sim e dia também. Exato. Você vai pedalar. Mais ou menos. Né? Então, eu acho que o segredo está realmente numa boa seleção musical. Sim. Num bom recurso audiovisual. E parece que não, porque é um exercício óbvio, mas a gente tem que buscar atualização, porque detalhes de treinamento mudam totalmente a estratégia da aula. Sem dúvida e isso nenhuma. Faz diferença para quem está ali dia sim, dia sim. E é uma coisa que os alunos não sabem. Não. Mas a gente tem uma programação para cada dia da semana, onde você tem treinos mais intensos, menos intensos, intervalados, né? Intensivos, Exato. extensivos. Porque os conteúdos que se colocam em termos de intensidade, a maneira como a gente gira com essa intensidade, mudam as respostas fisiológicas. Com certeza. Então, e também gradua a nossa carga de evolução, né, amiga? Então, você consegue explorar um dia mais pesado, vamos dizer assim, um dia de recuperação e se manter pedalando ativamente de domingo a domingo. Mais força, mais resistência. Alternar com treino de rua, que é muito legal. Meu metabolismo mais anaeróbio, mais aeróbio. Então, existe todo um planejamento por trás e que todos os profissionais seguem. E quando eu vim dar aula aqui, isso foi uma novidade que eu assustei, você acredita? Acredito. Eu nem sabia que existia. Acredito. E olha que a gente pincela isso, né? Na faculdade, no processo todo, em outras empresas, eu convivi com isso. Mas é aquele sistema de molde. E quando eu vi para a companhia que esse portal se abriu, eu falei, meu Deus, é muito mais inteligente do que eu imaginava. E é uma coisa que a gente nota no dia a dia, Thaís, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu achei que a aula de spinning era tudo igual. E aí ela vai para um lugar, outro, e ela fala, mas aqui é diferente. Eu não sei exatamente por que é diferente, mas eu sinto, eu noto que é diferente e que realmente me traz um resultado adicional. E é por conta desse planejamento, que é uma coisa interna nossa, né, do corpo de profissionais da companhia, e que vai realmente trazer outras capacidades físicas, e que se isso não for cuidado, é simplesmente pedalar. E agora a gente não pode falar, né, amiga? Vamos combinar, para quem não faz nada, só pedalar tá bom. Quem é aluno companhia atlética tem aula agora de manhã, inclusive na hora do almoço. Olha, maravilha, a gente lançou 12:30. E já que a gente está falando disso, e você falou do alongamento, Thaís. Amo. E as pessoas, de maneira geral, elas desprezam. Elas acreditam... Especialmente a turma da musculação. Então, né? Esse cliente, quando eu consigo reter, né? Quando eu consigo reter, é realização. É porque o meu trabalho está no rumo certo. Porque ele é o que mais julga a necessidade do alongamento. Mas, assim, eu também entendo... Porque o repertório de alongamento, a gente tem que entregar muito de pesquisa de próprio corpo, né? Não é só testar outras modalidades, nada do tipo. Eu passo, na minha rotina hoje, com uma periodicidade que eu defino mês a mês, eu passo em treinamento. Não só de aéreo, porque eu sei que eu preciso estar em treinamento, mas de flexibilidade. Então, eu tento encontrar sensações que... Então, mas a gente vê, por exemplo, uma pessoa que quer ser fisiculturista. Ela fala, não, eu não preciso de alongamento. Mas o que a gente vê hoje é que nem todo mundo é consciente ou tem a noção exata. Sim. Né?
do quanto a falta de mobilidade limita a performance, mesmo nos casos de hipertrofia. Mobilidade, recuperação daquele músculo que está estressado, fadigado, entupido de ácido lático para lá e para cá. Gente, o alongamento, se você controla a intensidade do mesmo jeito que a gente estava falando da ferramenta de treinamento do spinning, se você consegue doutrinar o treinamento de flex da pessoa, ela tem o melhor exercício para rendimento. E mesmo aqueles que querem evoluir na carga, então se a pessoa tem muito pouca mobilidade, sim, ela vai fazer metade do movimento que ela poderia fazer em termos de amplitude, né? E aí, para conseguir o mesmo resultado de hipertrofia, talvez ela tenha que colocar muito mais carga. Exato, ou então você acaba sobrecarregando por falta de conseguir fazer aquela amplitude máxima de movimento. E a gente pensa no alongamento, é um exercício que não precisa de muito investimento, não precisa de muito tempo. Você consegue alongar com 15 minutos, você faz um treinamento. Ele não precisa ser do corpo inteiro, mas ele pode ser específico para aquela parte. Sim. Então, eu acredito que a gente precise arrebanhar pessoas que se entreguem mais para um exercício tão maravilhoso. Tão simples. Uma pessoa, por exemplo, que vai nadar, se ela não tiver a mobilidade cervical, como que ela faz uma respiração 100%. Bilateral? Sim, não vai conseguir. Não. Uma pessoa que joga tênis ou qualquer... Agora o beach tênis está tão na moda. Se tiver uma baixa mobilidade do ombro, vai ter uma restrição de performance. Sim. Muito comprometedora, né? Um preparo antes, um pós também, exercício. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando você falou que é uma das suas preferidas, amiga, o alongamento, porque ele é tão necessário. Sim. E até nos dias de hoje, ele é tão subestimado. Exatamente. Né? E o meu aluno, por exemplo, aqui na companhia a gente tem uma aula de flexibilidade toda sexta-feira às 3h30. O que acontece comigo? Eu seleciono a partir da playlist, porque ela vai interferir na frequência cardíaca do meu aluno. Então tem época, tem semana, que eu trabalho assim, nenhum vocal tem, que é sinônimo de tranquilidade, de manter aquele aluno se percebendo. Às vezes eu coloco o capital inicial, skunk, porque ele canta, porque ele se acelera, eu consigo dosar a intensidade. Então, tem inúmeras estratégias. É só a gente gostar daquilo que vai dar certo. Sem dúvida alguma. Agora, me fala uma coisa. Você falou que você sempre esteve muito no operacional, que você gosta dessa interação com o cliente. Como é que foi a sua experiência de pandemia ao gravar aulas online? Não sei se vocês sabem, mas a Thaís tem uma série de aulas gravadas no nosso aplicativo Ciaon, onde ela atuou só ela ali, na frente da câmera. Exatamente. E assim, para muitos profissionais é uma dificuldade, porque você está conversando com a pessoa lá de casa, mas você não está ali presencialmente vendo, né, essa pessoa, o que ela está fazendo, enfim. Como é que foi a tua experiência de Ciagon? Esse universo apareceu pela primeira vez com vocês, né? Mas para você ver como a companhia já conseguiu prever o que estava para acontecer, porque ninguém tinha falado ainda de pandemia, ninguém tinha falado, e já vieram buscar uma pessoa que ministrava a aula de uma forma mais espontânea. A Mônica me indicou, eu fui. Amiga, eu lembro que eu cheguei com um roteiro, e quando eu percebi que eu não tinha pessoas para corrigir, que era só eu mesma, e deu muito certo a coisa. E quando a gente conseguiu gravar no mesmo dia um combo de 10 aulas, e a pretensão era gravar somente 3. O negócio rendeu. E foi aí que eu descobri que a comunicação eu precisava explorar, porque eu consegui. Então, várias portas se abriram depois dessa oportunidade. A pandemia veio, as pessoas me encontram na rua. Alunos de outros lugares ou que não frequentavam a academia antes, né, desse processo, eles perceberam, faziam minhas aulas, então deu um movimento na minha carreira muito interessante. E hoje a gente é muito agradecida. A Companhia Atlética pela oportunidade, como sempre, né? A gente tem aí algumas fotos que você selecionou, que marcam aí cada passo da sua carreira. Fala um pouquinho aí dessas fotos. Por que você trouxe essas fotos aí pra gente? Essa foto... A sensação dela me remete... Foi o auge da pandemia, todo mundo fechado, e eu só conseguia fazer minhas aulas de alongamento e de balé na época, fiz esse ensaio, fugida das máscaras. E essa é a profissão que a minha mãe me ajudou a construir, né, a conquistar, e eu sou muito grata. Várias vezes pensei em desistir na adolescência,
Porque eu não enxergava um futuro nisso e hoje toda a minha raiz veio daí, toda a minha disciplina, toda a parte funcional do meu corpo saiu do balé. Quer dizer, você veio da dança. Eu vim 100%. Me formei aos 16 anos. Comecei com 3, me formei no mesmo lugar, na mesma escola. Só balé ou balé, jazz? Só balé. Só balé. Balé das 9 da manhã até, amiga, dependendo do período da escola, eu ia, voltava. Sempre assim. Filha única, gostava. E na época minha mãe tinha uma condição, graças a Deus, assim, de investir e fui. Aí já é um primeiro aparelho que esse marca para mim um grande desafio, que é a lira. Ele não é muito popular, mas ele é um aparelho que quem treina sabe o quanto dói. Na minha opinião, é o que mais dói no aéreo, no universo dos aéreos. Ele é o que mais nos limita, porque além de tudo ele é firme, né? Ele é pesado, ele é um ferro. Quem parece olha, que pensa que é um plástico. Amiga, ele é super pesado. Uma lira dessa tem uns 10 quilos, eu acho. Ele é bem pesado. Aqui já é a companhia das minhas aulas de alongamento, que eu amo. A gente fez um ensaio maravilhoso quando voltamos. Foi para divulgar a grade de horário. E essa daí é a minha maior paixão. Isso aí. Thaís, a gente já está se encaminhando aí pro final do nosso que momento. Delícia! O meu pole, maravilhoso! Essa daqui é a barra de borracha que eu te falei, olha lá. Eu tô 100% vestida, não tô calçada, porque esse é um treino meu de rotina em casa, mas eu nunca gostei de me expor. Então, esse equipamento foi feito para pessoas como Thaís Oliveira. Amo de paixão e por isso que estamos dentro de academia hoje. Muito legal. Nessa altura do campeonato, a gente deve ter algumas pessoas lá de casa que estão falando assim, nossa, eu nunca pensei em fazer, talvez, tecido, polidense, enfim, aquela turma do sofá. Que é lógico, sim. Né? O que você teria para dizer para essas pessoas lá de casa que estão esperando essa oportunidade de começar uma atividade física, mas nunca resolvem, nunca começam? Né? Qual que é a sua dica para fazer com que essas pessoas deem o próximo passo? De preferência indo para tecido, para pole. O que você costuma dizer para essas pessoas? Porque elas devem chegar no seu WhatsApp todos os dias. Com certeza elas chegam. E elas chegam com uma ideia que não é a ideia do mundo dos aéreos. Então, a única coisa que eu falo para vocês, permitam-se. A partir do momento que você quebrar esse primeiro conceito e experimentar, eu tenho certeza que o teu corpo vai te trazer uma realização única e vai te prender ao universo dos aéreos, mesmo que seja em qualquer mundo, mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Thaís, muito obrigada por ter vindo, por ter participado aqui. Obrigada a você, com a minha humildade mesmo, porque eu te admiro muito, você sabe disso, né? Obrigada, acho que acrescentou bastante, né, para as pessoas conhecerem. Todos estão convidados. Companhia Atlética nos Ares. Quem tiver interesse aí nas modalidades ou na companhia, a gente tem aqui, ó, a imagem, aliás, acho que o contrário, tá aqui, ó. Deste lado. Ao contrário da é verdade. É só colocar aí esse QR Code e vocês podem vir conhecer aqui, falar com o nosso time, uma aula experimental, ou mesmo já fazer a sua inscrição, a sua matrícula. E, mais uma vez, não se esqueçam de curtir aqui o nosso canal. E, como vocês sabem, toda semana temos aí temas novos. São sempre pessoas relacionadas aqui com a comunidade de Companhia Atlética, para vocês conhecerem mais sobre os nossos professores, nossos parceiros, nossos alunos, nossos personal trainers, enfim, para que vocês possam conhecer um pouco mais de todo esse universo que faz parte aqui da nossa academia. E até a semana que vem.